tudo bem com você? Nesta videoaula vamos abordar assuntos relacionados à questão ambiental no Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e os critérios adotados para a classificação dessas unidades. Falaremos sobre alguns aspectos da luta pela preservação dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Vamos começar? Antes de tudo, o que é uma unidade de conservação? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, unidades de conservação são espaços territoriais instituídos e delimitados pelo poder público por apresentarem características naturais relevantes. Mas por que é importante delimitar esses espaços na forma de unidade de conservação? A principal função de uma unidade de conservação é preservar o patrimônio biológico e os recursos ambientais que abriga. É uma forma de assegurar a sobrevivência das espécies que compõem o ecossistema. Essas áreas protegidas também são importantes por garantirem formas de atividade econômica sustentável para as populações tradicionais que dependem dos recursos locais. Atualmente, existem no Brasil 2.201 unidades de conservação, distribuídas por uma área de 2.544.917 km². Isso corresponde a quase 30% do território continental brasileiro. As unidades de conservação são classificadas em dois grupos, as de proteção integral e as de uso sustentável. As unidades de proteção integral têm como objetivo preservar a natureza e não podem ser habitadas por seres humanos. Só é admitido o uso indireto dos seus recursos naturais em atividades como pesquisa científica e ecoturismo. Um exemplo de unidade de proteção integral é o Parque Nacional Serra de Itabaiana, localizado em Sergipe, na faixa de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Criado em 2005, o parque abriga importantes mananciais do estado de Sergipe. Suas águas abastecem as populações do entorno do parque. Atualmente, a entrada nesta área é permitida para fins educativos, de pesquisa e de turismo, desde que as visitas sejam devidamente autorizadas. Já as unidades de uso sustentável têm como objetivo conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Isso significa que, por meio de um plano de manejo, a presença humana e a utilização dos recursos naturais são permitidas. A área de proteção ambiental de Ibirapuitã é um exemplo de unidade de conservação de uso sustentável. Fazendo parte do domínio morfoclimático das Pradarias, está localizada no Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com o Uruguai. Criada em 1992, a unidade visa garantir a conservação dos recursos naturais e hídricos locais e melhorar a qualidade de vida das populações que residem nessas áreas, além de fomentar o turismo e a educação ambiental. Essas e as outras categorias de unidades de conservação são estabelecidas pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Você consegue imaginar por que esta lei foi criada? Até 1979, existiam no Brasil apenas 20 parques nacionais. Nessa época, as poucas normas que tratavam das unidades de conservação, suas categorias e seu manejo não eram suficientes para evitar os problemas ambientais que afetavam essas áreas. Diante disso, o governo brasileiro passou a ser pressionado para implementar no país uma regulamentação ambiental única. As bases do SNUC só começaram a ser aplicadas a partir da Constituição de 1988, que estabeleceu um tratamento mais aprofundado do que antes sobre a proteção ambiental. Em 2000, o SNUC foi finalmente instituído, o que contribuiu para a melhoria da gestão de políticas ambientais e para a expansão das áreas protegidas pelas 3 esferas governamentais: federal, estadual e municipal. Além disso, fortaleceu-se a relação sustentável das populações tradicionais com a natureza. Esse áudio aí Com a criação do Joana? SNUC, tivemos muitos avanços na legislação ambiental. Mas o atual conjunto de unidades de conservação ainda é relativamente insuficiente para preservar a biodiversidade do Brasil. As atividades econômicas que ocorrem de maneira predatória reforçam a necessidade de ampliar a proteção ambiental sobre as áreas com características naturais relevantes. Esse é um desafio que merece a nossa constante atenção e que só pode ser vencido com a participação dos diversos setores da sociedade.
Bons estudos e até a próxima!